Olá, seja muito bem-vindo. Estamos juntos mais um episódio do Moments Talks. E eu quero neste dia trazer você aqui para o 17º episódio. Faça o seguinte, compartilhe com todo mundo, porque hoje nós vamos falar sobre finanças, conceitos básicos de finanças. Por isso que você está acostumado a ouvir histórias inspiradoras, conhece também superação, liderança, dicas, mas hoje nós vamos falar de algo muito importante para você que quer empreender com segurança, porque normalmente Paris é assim, a gente traz para você conteúdo relevante e de qualidade. E hoje, nessa mesa maravilhosa, no episódio 17, me acompanha aqui o nosso diretor-geral, Alexandre Mendes, né, que vai compor aqui essa mesa, cuida de todo o administrativo, toda essa área aí, descomplicando aqui, né, aquilo que é os bastidores e que também pode refletir no seu negócio. Seja bem-vindo. Obrigado, Ale Mendes. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horário que você está vendo aí o nosso episódio, mas sejam bem-vindos. Hoje um tema muito especial, principalmente para você que tem o seu negócio, seja um consultor, uma franquia, um CD, né? Tem o seu negócio e aprender gestão financeira é sempre muito bom. E hoje nós recebemos quem aqui, né, Ale? Hoje vocês estão vendo aqui, conhece o Vinícius? Você não conhece, mas a partir de agora você vai saber quem é. Vinícius, ele é Vinícius Rosa, né? Ele é diretor-geral da DG. Ele é especialista em finanças pela FGV, bacharel em Direito e em Ciências Contábeis. E hoje vim aqui para descomplicar o mundo das finanças, né, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Prazer. Satisfação ter você aqui. Obrigado. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Privilégio de falar com vocês aí de finanças. Conversar de uma forma mais leve, né? Porque finanças normalmente é mais pesado. Então vamos lá, vamos junto aí. Tem bastante coisa pra gente falar hoje. Não, Legal. excelente. E porque, assim, o marketing de rede, né, ele eu considero marketing de rede como o empreendedorismo mais puramente falado, porque ele permite que qualquer pessoa com pequeno investimento possa iniciar um empreendimento onde ela vai ter acesso a uma venda, vai ter acesso a uma franquia, vai ter acesso a um negócio de formação de equipes, liderança. Mas o que acontece? O brasileiro, meu conceito, é que ele é empreendedor, mas ele não é um bom gestor, ou muitas vezes um bom empresário, no sentido de cuidar do seu negócio. Talvez esse episódio vai ajudar muitas pessoas a cuidar melhor do seu negócio, seja um pequeno estoque, seja como líder, seja como um franqueado. E eu queria trazer para você assim, o que você percebe dentro do seu atendimento? Até pode comentar já um pouco mais da sua experiência, do ramo, como você atende. O que você mais identifica, Vinícius, dentro das empresas, os maiores erros que as empresas cometem quando se fala de finanças? Tá, legal. Bom, um ponto importante que você trouxe, né, Bizarro, é que assim, a gente como brasileiro, a gente aprendeu a tirar leite de pedra em alguns sentidos, né? E inclusive esses dias eu estava falando com uma pessoa de fora do país, né? Uma contadora de um cliente nosso, e ela falava: eu não entendo como que vocês brasileiros fazem algumas coisas que são assim inconcebíveis aqui pra gente, né? Por exemplo, ir com a cara e coragem lá para fora e montar uma empresa, que era o caso dessa expansão que eles estavam fazendo. E ela falava: aqui a gente planeja tudo, aqui a gente faz tudo, vocês brasileiros são malucos, né? Foi esse o termo que a contadora usou, né? E inclusive também, né, só aproveitando um gancho sobre esse tema, esses dias eu estava conversando com um amigo meu vizinho, que ele trabalha com como é que chama? Bom, nacionalização das pessoas, fugiu o termo agora, né? Quando as pessoas decidem pegar um visto americano. E ele falava que lá essa empresa é uma empresa de americanos e o dono, né, é americano, mas só contrata brasileiro. E aí ele perguntou: por que só brasileiro? Ele falou: porque brasileiro é um povo que gosta de trabalhar, tem muita força de vontade, então aqui a gente prioriza os brasileiros, né, como funcionários e enfim. E isso é um traço da nossa personalidade como brasileiro. A gente vai à luta, a gente coloca a mão na massa, mas diferente do povo americano, por exemplo, a gente não tem uma estrutura de ensino financeiro nas escolas, a gente não aprende, né, quando a gente está ali na formação básica do que é um português, do que é uma história, geografia, a gente não tem finanças. E aí depois a gente aprende, né, no dia a dia. E com isso também
acaba que a gente tem que aprender na raça, com os erros, com as coisas que a gente vai trilhando, né, no longo desse período. Na dor, como se diz, né? Na dor, né? No fracasso também, às vezes, né? Não no fracasso em si do negócio, mas no fracasso da ideia, no fracasso da estratégia. Então tem que a todo tempo ir recalculando a rota. Então uma coisa que é muito importante é que a gente não tem medo de recomeçar, né? Porém, né, tem uma frase que diz, né, que aprender com seus erros você é inteligente, com os erros dos outros você é sábio, né? Então eu acho que o que a gente tem entendido ao longo do tempo, que o brasileiro, principalmente essa geração que vem agora de novos empreendedores, não digo de idade, tá? Mas eu digo de formação mesmo em ser empreendedor, é que esse conteúdo aberto que a gente tem hoje de acesso por via de YouTube, materiais digitais, ela tem ampliado um horizonte, mas de um conceito muito teórico. Então eu acho que o que a gente tem para falar aqui hoje é como trazer um conceito financeiro simples, porque eu acho que as bases elas são formadas de uma maneira simples, né? Então talvez a gente fique tão preso a essa vontade de querer fazer acontecer e esqueça de aplicar algumas coisas básicas, né? Então é isso que eu tenho entendido na minha experiência, porque eu convivo com várias pessoas de vários segmentos diferentes e são negócios bons, são ideias legais, mas às vezes é uma análise, é um controle, alguma coisa que está deixando passar que impacta bastante nos resultados, né? Poxa, interessante, assim, Ale, você que já é esse alto executivo de empresas, consultor de empresas há muitos anos, não vou falar todos os anos, né, para não entregar, né? Não, eu sou o da mesa aqui. Você só todo, logicamente, bem, acho que o Vinícius trouxe um ponto muito importante, muita gente na dor, aos trancos e barrancos, até que vai buscar uma ajuda. Mas o que você tem identificado nessa área específica, falando de finanças, falando de conceitos de gestão, quais são os erros mais comuns que a gente poderia trazer para a mesa, para a gente até já começar a provocar aqui o Vinícius? Sim, são erros. Já faz muito tempo, tá, Bisael? Já há mais de 30 anos que eu estou nesse mercado, especificamente com venda direta de cosméticos, né? No multinível, e sou apaixonado por esse mercado, mas já atuei em outros mercados, né? A minha origem foi na Ernst Young, uma empresa que é uma multinacional, uma das Big Four de auditoria e consultoria tributária. E o que eu mais vejo, Israel, Vinícius, são pessoas confundindo o dinheiro da empresa com o seu bolso. Isso é uma coisa que assim acontece muito. Entrou dinheiro no caixa da empresa, pega para comprar o tomate, para pagar conta de luz de casa, não tem separação financeira. Esse é o primeiro grande desafio que nós enfrentamos aqui no Brasil, e não é só no multinível, em qualquer segmento as pessoas confundem o caixa da empresa com o seu bolso. E por que você acha que é uma questão cultural, é falta de conhecimento mesmo? O que você É exatamente isso que o Vinícius falou no começo. Não é ensinado isso nas escolas, isso deveria ser matéria básica. Em outros países, já na formação escolar, antes da faculdade, você já aprende esses conceitos básicos de finanças. E aqui no Brasil, isso é esquecido. A não ser que você vá para uma faculdade que tem essa matéria como tema, uma administração, uma contabilidade, ou enfim, áreas correlatas à economia, você não tem nem, mal tem essa matéria bem explicada, bem divulgada, e então é um problema cultural mesmo, é um problema de falta de ensino, né? E o público acaba misturando tudo. Quero fazer uma provocação aqui para deixar o negócio emocionante aqui. Ó, você que está vendo aqui o nosso episódio, você já está começando a lembrar de algumas pessoas. Sei que você está aí, às vezes até cutucando alguém, para com isso. Né? Pega agora, né? Agora a gente pensar o seguinte: eu conheço alguém que faz isso. Todo mundo conhece. Um microempresário, até mesmo um empresário de grande porte, a gente se está na mão de vocês. E conhece de verdade, né? Então, assim, a gente. Porque no dia a dia, esse é o problema que tem que resolver principalmente, né? Mas talvez você conhece alguém, sim. Talvez seja quem está do outro lado da tela aqui. E você fica pensando: caramba, eu caí nessa armadilha.
Como que eu saio disso agora, Vinícius? Esse é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que o princípio de tudo é uma organização, você precisa se conhecer, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então, quando você cai dentro dessa armadilha de começar a misturar as contas em que o que é despesa da empresa e o que é despesa pessoa física, você precisa se conhecer também como pessoa física. Uma coisa que eu vejo acontecer de forma massiva é as pessoas não terem noção de quanto custa a vida delas. Então ela se coloca num lugar ali de que eu consigo viver com tanto, eu vou pagar tanto aqui de escola, tanto de supermercado, e ela, além de não conseguir ser fiel àqueles números, ela se frustra, porque ela tinha uma perspectiva de caixa, ela tinha uma perspectiva, e aí ela começa a se frustrar dentro desse processo. Então, primeira coisa que eu sempre falo quando eu me deparo com uma situação dessa é: entenda quem é você dentro de casa. Quanto você custa de moradia, o que você custa de transporte, o que você custa de alimentação, e aí a partir disso você começa então uma jornada de separar o que é da empresa e o que é, né, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Por quê? A gente tem uma perspectiva brasileira também de que quando você vira empresário você vai enriquecer, né? Todo mundo quer ser empresário para enriquecer. E isso pode ser por várias formas de entendimento ou de análise, pode ser através de um conceito explícito em rede social, enfim. Aí é uma outra jornada que a gente pode falar. Mas por via de regra, todo mundo acha que o negócio, abrir o negócio vai ficar rico. E aí começa assim então um problema de achar que tudo vai acompanhar o caixa da empresa. Então, eu vou me endividar já confiando que a empresa vai me sustentar. É meio contrário o processo aqui, não é ganhar para depois gastar, né? Gasta acreditando que vai vender. Vai vender. É um excesso de otimismo isso? É desorganização também? Eu acho que é desorganização, né? Eu acho que é total desorganização, porque a nossa vida ela não é medida por quanto a gente ganha, mas por quanto a gente gasta. Né? Se a gente ganha 1 milhão e gasta 1 milhão e 100, nós estamos mal. Mas se a gente ganha 1.000 e gasta só 900, opa, tô positivo dentro do processo. Isso é muito importante, desculpa, mas importantíssimo. A vida não é medida pelo quanto a gente ganha, mas pelo quanto a gente gasta. Exatamente. Esse é o ponto que eu queria reforçar. É isso que ele falou. Você ganha 1 milhão, gasta 1 milhão, você tá lá. Não, e você ganha 100, você tá negativo. Ganha 1.000. Gasta 900, opa, o resultado tá bacana. Você está trazendo um ponto importante, assim, que a gente está no noticiário, né? O Brasil hoje está batendo recordes de inadimplência e de negativados. Uhum. Isso mostra o quê? Uma população que gasta mais do que ganha, concorda? Sim. Seja porque reduziu o padrão, ou porque teve inflação, seja acesso a crédito, desenfreado. Muita gente não sabe lidar com o tal do cartão de crédito. Sim. Crediário e tal. Agora, como que a gente quer que uma população que majoritariamente é negativada e inadimplente, e esses números não sejam refletidos no número de CNPJs, porque atrás de um CNPJ tem um CPF. Então, tem que ser proporcional. Então, você vê uma quantidade de empresas que abrem e fecham, muitas vezes por uma falta da gestão. Sim. Começa lá em casa, na separação das contas. Agora, Ale, assim, vamos lá. Uma pessoa, você vê assim, que ela começa a se emocionar, muitas vezes, com o dinheiro, e a gente percebe até no marketing de rede, pela experiência que a gente tem, deve trazer para provocar aqui o Vinícius, né? A gente vai chamar ela marketing de rede, isso acontecer. Por quê? Trazendo para o nosso público aqui. A pessoa compra lá um kit de R$1.000. O que ela tem que fazer? Se ela vender parte daquele kit, parte vai usar o consumo. Se ela vender parte daquele kit, vai retornar o valor do seu estoque e vai ter um lucro. Só que o que normalmente as pessoas fazem, vende e gasta o dinheiro.
ali quebrou o próprio negócio, acabou de quebrar o seu negócio quando comprou um kit de R$1.000. Acabou com o capital de giro dela, né? De um capital de 100 mil, um kit de R$1.000. Você deve perceber muito isso no dia a dia. E depois culpa quem? Ah, não funciona, a empresa Não funciona. Exatamente. O que acontece? Você tem que ter muito claro. Se você gasta 1.000 para repor os produtos, esse dinheiro não é teu. O que você tem que se planejar com o teu lucro, né? E também em lucro já inserir todas as despesas, que é um outro assunto que nós vamos entrar, né? Mas inserir as despesas, saber o que você pode gastar, o que você não pode gastar e deixar reservado reposição de produto. Senão acaba o teu oxigênio, não é verdade? Você acaba gastando, aí depois você não tem dinheiro para recomprar. Não tem dinheiro para recomprar, acabou o teu negócio lá. Qual que seria o saudável, então? Comprou R$1.000, vai ser para algum produto que tem que usar, porque senão usa o produto da empresa, não está fazendo negócio. Seu capital e com lucro tentar até mesmo aumentar o seu capital de produtos, de estoque. Mas agora isso replica no quê? Estou falando do consultor, do vendedor, que de repente vai lá, esgotou o seu estoque, quebrou o seu negócio, porque agora não tem dinheiro para comprar produto. Pera, você já gastou o dinheiro do seu estoque. Vai replicar para o modelo de franquias, franqueados que muitas vezes não repõem o seu estoque e outras formas de distribuição. Hoje a gente tem um modelo que é dentro do gigante aqui de motorista de aplicativo. Legal. Então o pessoal traz muito essa problemática também. O cara, ele bota lá um estoque de produto, mas ele vende e às vezes não repõe na mesma velocidade. Agora, dentro dessa organização, o que você orienta, Vinícius, assim? Entrou o dinheiro, o que ele faz com esse dinheiro? Ele tem que botar numa conta separada? Como é que você costuma orientar as pessoas nesse sentido? Tem sobre isso que a gente está conversando, tem um dado do Sebrae que ele diz que 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. E grande parte delas, 60% das empresas, é um dado bem alarmante, né? E grande parte também pela questão financeira, né? E um outro dado também que chama muita atenção é que o segundo maior motivo dos divórcios, porque a gente sabe que problema dentro da empresa também acaba afetando a vida pessoal, né? O segundo maior motivo dos divórcios é problema financeiro. Né? Então, você vê que como às vezes um problema na gestão da empresa acaba acarretando também problemas pessoais dentro dentro de casa, né? Então, uma coisa que eu sempre oriento é entenda o seu negócio, sabe? Entenda o seu negócio, porque uma coisa que a gente vê muito é que às vezes a gente consome receitas prontas, né? Então a gente abre uma rede social, abre alguma coisa e tem alguém dizendo lá receitas prontas de gestão financeira. Mas elas são importantes às vezes para trazer uma base, mas você precisa entender o seu negócio no particular. Então assim, eu fiz uma compra com um kit de R$1.000. Quanto que eu tenho ali realmente de lucro bruto? Dentro desse lucro bruto, eu preciso entender quanto que eu gasto de locomoção, por exemplo, para visitar um cliente, para ir buscar, quanto que eu gasto ali nesses processos de alimentação. E aí você começa então a trazer isso na ponta dos lápis para você entender qual que vai ser o seu lucro líquido, né? Então, uma questão básica de todo o negócio é entenda a sua operação. O quanto aquilo te onera para manter funcionando, o quanto você pode ter de margem ali também, né, para você poder até abrir algumas negociações, porque às vezes você faz uma negociação no calor do momento e isso está levando muito do seu percentual ali de resultado líquido. Um desconto, uma taxa de maquininha, um frete que você está... Exatamente. Então, na hora ali que você quer vender o negócio, entenda o tanto que você também consegue dar de desconto, né? Então, é uma coisa que eu falava até um tempo atrás aqui com um amigo meu, é que lembra daquela época em que vendedor ele tinha que ter um status bom, então ele tinha que ter carrão, ele tinha que ter casão, e eles se endividavam muito para isso. Ostentação. Porque ele apresentava, né? Ele precisava apresentar, então, que ele estava tendo sucesso. E ainda existe um pouco disso no mercado, né? Porém, eu falei assim para ele, como que deve ser a vida de uma pessoa
né, tendo que trabalhar, tendo que pensar, tendo que negociar, tendo que buscar estratégias para o negócio, com o celular tocando a todo momento, as pessoas cobrando. Então, essa teoria aí não é uma teoria que não se sustenta a longo prazo, né? Então, assim, é mais importante que você entenda a sua operação e a base dela, né? Porque senão é igual correr na escada rolante, né? Se você correr na escada rolante, você cai. Mas se você ficar quietinho lá, parado, esperando, você vai chegar no andar de cima. Então a vida muitas vezes é isso, né? Ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E nenhum negócio você ganha medalha já logo na saída, né? Você primeiro tem que correr a maratona para depois ganhar a medalha, né? Agora você bateu num ponto muito importante. A gente vê isso muito no marketing também, né? E o que eu tento sempre trazer para a nossa realidade? As pessoas têm essa velocidade, essa pressa de ter resultado, né, Ale? Começa e já acha que no dia seguinte tá Exatamente. Tem a mentalidade que já está milionário, né? Eu vou ficar milionário, já sai gastando por conta, e não é isso, né? A realidade é muito diferente. Você tem que ter planejamento, cautela, estudo, entender o seu negócio. É o que você falou. Qual o custo de aquisição daquele cliente? Eu preciso pegar um ônibus para até lá, eu preciso ter um celular, preciso ter uma conta telefônica. Tem gente que tem o celular cortado, a conta telefônica cortada porque não pagou a conta, porque não previu isso na estratégia dele no negócio. E aí, como que você vai conquistar novos clientes? Como que você vai acessar novas pessoas, não é? E uma coisa também que tem que tomar muito cuidado, né, Ale? Porque aí a pessoa começa a se frustrar com o negócio dela, achando que o negócio dela não dá resultado. E talvez seja algo super rentável, mas por falta de uma gestão, por falta de apontar os números, ela começa a desistir daquilo, achando que não dá resultado. E na verdade não é. Na verdade é negócio, né? É um bom negócio. Então precisa se tomar cuidado nesse sentido também. E só quebra um bom negócio por falta de conhecer os princípios básicos das finanças, que é o tema que a gente está trazendo aqui agora. Mas antes de entrar exatamente nas perguntas que eu anotei aqui para poder te passar, assim, o Ale, né, como um gestor de excelência, né, ao longo da experiência toda no mercado, e aqui dentro da Momentos Paris também, acompanha diretamente com os presidentes, Maio, Alex, que muitas vezes o lucro, que é onde a gente vai chegar, ele também está em comprar bem. Então a gente percebe o quê? Momentos Paris, ela procura, lógico, matérias-primas de altíssima qualidade, valida, testa, mas negocia com os fornecedores para comprar bem. Compra às vezes mais quantidade, mas compra bem, porque esse ponto também afeta muito. Não adianta vender bem, precisa comprar bem e ter uma boa gestão para exatamente conciliar toda essa questão. A gente atua, né, dentro do mercado com empresas de diversos portes, mas é uma coisa que é um ponto em comum entre elas. Grande parte delas, o maior custo, né, na linha do DRE lá, é o sócio. O sócio, normalmente ele é a maior despesa da empresa. E uma coisa que a gente orienta sempre é que, assim, a pessoa, quando ela quer entrar nesse mercado, quer empreender, ela precisa primeiro entender que ela tem que ser uma líder dela mesma. Como assim líder dela mesma? Né? Ela tem que colocar lá metas que sejam reais, que sejam alcançáveis, né, que façam sentido com o estilo de vida, mas segui-las. Então, se eu determino que eu vou gastar até tanto, por exemplo, de supermercado, ou de roupa, de vestuário, o que seja, eu vou seguir aquela linha, porque eu sei que a partir disso eu vou criando em mim, sabe, uma recorrência, eu vou criando em mim um autocontrole. A gente classifica os sócios dentro da empresa em 3 camadas, né? Quando a gente está conversando com eles, que é o comprador conservador, que é aquele do tipo, preciso comprar um tênis. O quanto eu preciso comprar de tênis? Não, se o meu tênis que eu uso hoje está funcional, não rasgou, então eu vou segurar até o máximo que eu puder. O moderado, que é, tá bom, então eu quero comprar um tênis, em quanto custa o tênis? Então eu vou fazer uma poupancinha aqui, em 2, 3 meses eu compro o tênis, né? Então esse é o moderado. E o impulsivo, eu vi um anúncio, quero. Vou aproveitar. Vou aproveitar, não posso perder a mão, não posso perder a oportunidade. Então a pessoa precisa se liderar nessas mentalidades que ela tem também, do tipo,
o que eu preciso? Qual que é a prioridade que eu tenho naquilo? Então eu vou me liderar nas minhas compras, eu vou me liderar nas minhas despesas, sabe? Porque isso eu vou me liderar também, principalmente falando aqui do mercado Moments, né, do consultor, eu vou me liderar na minha rotina de vendas. Então assim, eu vou ter uma rotina, eu vou atuar dessa forma, porque senão também começa a ficar solto e a pessoa com o passar do tempo, ela, né, vai entendendo que o resultado talvez seja diferente, ou seja, do que ela, de outra perspectiva, e ela começa a tirar o pé. Então, tanto no crédito, que são as vendas, quanto no débito, que são a rotina da empresa, a pessoa precisa se liderar. Pô, excelente, assim, às vezes no almoço eu e o Leite troca experiência, né, eu aprendo muito mais, né, porque ele tem muito vivência. Mas assim, Lê, muita gente quebra ou pela falta do crescimento ou pelo excesso do crescimento. Então, às vezes, essa situação de não pensar em como aumentar o seu fôlego ou aumentar o seu estoque atrapalha muito também. Sem Seja o dúvida. pequeno empreendedor ou grande, né? Sem dúvida. O Vinícius não sabe, nós não tivemos acho que a oportunidade de falar sobre isso, mas eu tive uma empresa e eu quebrei pelo excesso de faturamento. Em 4 dias, nós lançamos ela em 15 de novembro de 2012. No dia 19 de novembro de 2012, eu tive que suspender vendas. Nós já tínhamos vendido todo o estoque. Naquela época, tinha faturado R$700 mil, né? Hoje é um dinheiro razoável. Imagina naquela época, estou falando de 13, 14 anos, né? E tive que suspender vendas. E aí criou toda uma disruptura na cadeia, as pessoas reclamando porque não tinha produto para entregar, enfim, uma série de coisas, a demora para entrega. E isso trouxe um grande aprendizado para mim, porque eu quebrei pelo excesso de vendas. Eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Aí depois eu fiquei investindo na empresa, né? E é isso que a gente precisa ter mas muito controle. Né? Eu dou um exemplo, por exemplo, a questão do home office. Pessoas que, e principalmente o nosso empreendedor, que é uma pessoa que ele tem a liberdade de acordar a hora que ele quer, trabalhar a hora que ele quer, de onde ele quiser, né? Então ele tem essa liberdade. Né? Eu, no começo da década de 2000, eu era executivo de uma grande empresa, a maior empresa de cosméticos, né, do mercado nacional. E o que acontece? Eu trabalhava de home office. Eu acordava todo dia no mesmo horário, eu fazia a minha barba, eu tomava meu banho, sentava de bermuda, porque podia, né? Tava com uma camiseta aqui pros calls, não eram tão frequentes, até porque a internet era discada, mas o que acontece? Mas eu cumpria aquela jornada. Todo dia. E é isso que a gente precisa ter, essa disciplina. A disciplina de horário, a disciplina financeira, né? A gente ter muita organização. É isso que faz com que a gente consiga entender o negócio, entender os próximos passos, né? Por quê? Só para concluir aqui. A Moments, o começo. Nós começamos, todo mundo sabe, os presidentes falam isso, né, para todo mundo, abertamente. Era uma sede pequena, sentava numa mesa nós três, aquela mesa que estava na sala deles, né, de reunião deles, sem ar-condicionado, sem janela, sem nada, e assim, trabalhando. Um estoque pequeno, que ficava num outro galpão que eles tinham de uma outra empresa. Às vezes ia na hora do almoço lá almoçar, carregava os carros e trazia para lá para fazer separação. Hoje nós não teríamos o estoque que nós temos hoje, né? E já dobrado, porque nós temos também lá o centro logístico no Espírito Santo, se nós não tivéssemos esse planejamento, esse cuidado financeiro. Então, todo o dinheiro que entrou de lucro, os presidentes saíram queimando? Não. Você vê que eles continuam andando com o mesmo carro, continuam com muita seriedade. Vivem bem? Claro que vivem bem, tem que viver bem. Mas eles têm o quê? O controle para quê? Parte do lucro já é reinvestido na empresa para poder trazer a gente para esse momento que nós estamos hoje. O crescimento precisa se preparar para o crescimento, né? Você precisa guardar para ter, investir, né? Então é muito importante isso. E isso trazendo para a escala menor. O consultor, né, o revendedor com um volume menor tem que ter esse planejamento, não é? Exato. Qual que é a diferença da grande empresa, do grande player para o pequeno? Só o tamanho do zero, porque a dor é a mesma. Empresa pequena, empresa grande tem que pagar imposto, tem que pagar combustível, tem que pagar vendas, tem que buscar vendas. Então, assim, só muda o tamanho da proporção, mas todo mundo sofre igual. Então, esse conceito de trocar pneu com carro andando é algo que também, né, nós já entendemos que é uma questão cultural que a gente estava falando. Nós somos assim, né? A gente começa e depois a gente vê o que vai dar.
E na verdade, isso não é, ao longo do tempo, isso começa a sofrer algum tipo de impacto, né? Começa a ter ali, então, as dificuldades que a pessoa começa a enfrentar. Tem um conceito que eu gosto bastante, que ele é daquele livro A Lógica do Cisne Negro, que ele fala assim, bom, resumidamente, tá? Senão não vai fazer sentido o que eu vou falar também. Na civilização antiga, eles viviam, né, numa determinada região e todos os cisnes eram brancos. E aí, quando eles decidiram então ir para uma outra região que ainda era inexplorada, eles descobriram que existia cisne negro. Então, tudo que eles conheciam como cisne era só aquilo que eles estavam vendo, o branco. Só que existia um cisne negro que depois eles ficaram abismados, enfim. Era algo totalmente diferente. Normalmente, nós somos pautados pelo que a gente conhece. Então, o que eu conheço, a minha experiência é o que me pauta. Quando, na verdade, existem muitos cisnes negros aí que podem me balizar. Então, quando eu olho da perspectiva, né, do prisma de que eu tenho mais a aprender com o que eu não sei do que com o que eu já sei, eu me permito me colocar nesses lugares de buscar um conhecimento, de entender que tudo bem eu não ser um especialista em finanças, eu sou um especialista em vendas e ótimo, porque ninguém é perfeito em tudo, mas eu vou pelo menos buscar um conhecimento básico para poder criticar alguém de finanças e trazer alguém para me ajudar. Então, senão eu vou ter que me especializar em marketing, vou ter que me especializar em vendas, em financeiro, e o quanto tempo isso vai demorar até eu ser um bom profissional. Então, o que a gente sempre fala é a lógica do cisne negro. Aprenda com aquilo que você não viu. Excelente. Entende? Muito bom. E a gente bate muito nessa tecla, porque as nossas experiências nos pautam, mas se a gente olha num contexto global, é muito mais fácil a gente se ajustar, né? A vida do empreendedor, ela já é uma vida que ela aceita riscos. Ninguém empreende inocentemente achando que, ou seja, o risco de um crescimento acelerado é algo, caramba, você, por mais que se prepare, se o crescimento for muito grande, é muito difícil. Não existe dinheiro infinito, né? Capital de giro infinito. Com um crescimento muito lento, é uma dinâmica de mercado, de aprendizado, desenvolvimento de habilidades, também é algo que muitas vezes não depende muito, ou questões mercadológicas, colapsos a nível de mercado, enfim, mas todas essas coisas, esses riscos, são riscos que não estão no controle do empreendedor. Mas existem coisas que estão no controle do empreendedor. Uhum. Por exemplo, fazer um bom fluxo de caixa, controle de contas a pagar, contas a receber, separar o CPF do CNPJ, né? O caixa. E essas coisas todas. Então, entrando nisso, quais são as variáveis que você orienta que um empreendedor ele precisa começar a olhar para dentro do seu negócio para gerir, ou seja, está totalmente no controle dele. Esse colapso nós passamos agora recentemente, né? Foi a pandemia. Então, assim, a pandemia, pra gente, pro nosso negócio, né, nessa área de finanças, ele foi muito bom. Por quê? Quando chegou aquele momento em que as empresas tiveram que fechar para faturamento, todo mundo vai para dentro de casa, e elas perceberam quanto elas não estavam sadias para isso. Ninguém nunca pensou em passar por uma pandemia e ficar anos, né? Tem empresas que ficou 1, 2 anos sem vender e nunca se programaram para isso. Então, pra gente foi muito bom, porque quando as coisas foram retomando, elas falaram: preciso de ajuda. Eu preciso começar agora a colocar aqui o que são as minhas despesas, o que eu vou colocar de fundo de reserva. E o que é muito engraçado sobre isso é que algo que não acontecia antes nas empresas e começaram a acontecer depois por exemplo, previsão de aposentadoria. Você acredita? Então, os empresários já começaram a pensar do tipo: vou fazer um caixa aqui para me aposentar. Então, não só sobre o negócio. Então, isso escancarou de um espectro, abriu, assim, sabe? Para as empresas poderem se policiar nesse sentido. Então, qual que é a primeira questão sobre tudo isso? É você conseguir mapear o seu caixa. Não importa o tamanho dele, você precisa mapear. E como que você vai fazer isso? Eu não tenho dinheiro para pagar um software, para pagar uma empresa, uma pessoa para ficar aqui dentro, uma empresa para cuidar do meu caixa, mas com certeza você consegue fazer um Excel, sabe? Vai colocando devagarzinho no Excel. Hoje entrou R$1.000 de estoque. Hoje eu saí e gastei R$50 de combustível, gastei mais 50 para almoçar, que seja. E aí no final você vai vendo,
quanto que eu tô gastando, como é que tá meu caixa, como é que as coisas estão acontecendo. Não precisa ser de um lugar mirabolante, grande ou complexo, mas pode ser de um lugar de pequenas ações, entende? A gente ouvia muito tal que entra que sai importante. Controle. A gente ouvia muito conceito sobre faça um balancete, faz um livro caixa, e as coisas com o tempo foram mudando, né? A nomenclatura, hoje a gente escuta falar muito sobre o que é um DRE, o que é um EBITDA, o que é o CMV, e às vezes isso gera na pessoa um medo, falar, meu Deus, eu não estou preparada para isso, eu não sei nem o que é. Mas, gente, assim, de verdade, começa controlando o que entra e o que sai, que você vai ver como você já começa a ter uma visibilidade melhor do que está acontecendo, né? Sim, e no pior cenário, anota numa folha de papel. É isso que eu ia falar. Pega um caderninho e começa lá. Hoje vendi R$100. Uhum. Desses R$100, foram 5 perfumes. Eu preciso de tantos reais para repor esses perfumes, né? Sim. Eu gastei tanto de ônibus, comprei 2 garrafinhas de água lá na rua, estava com sede, gastei isso. E começa a anotar, no fim do mês você já tem um histórico, não é? Já. Para você poder olhar, opa, eu gastei tanto, vendi tanto, sobrou tanto. E gastei no quê, né? Porque muita gente vê o dinheiro sumindo e não sabe no que foi. Exatamente. Falta de controle, né, Ale? E você que tem lá você que cuida praticamente de todos os controles da empresa, exatamente. As planilhas ajudam a gente a ter uma visualização. E ter os dados é importante, mas usar os dados bem usados também, né? Mais ainda. E o fluxo de caixa ele é muito importante também, né? Porque às vezes parece que é um conceito muito técnico, muito difícil, e nada mais é do que consistir em entender as suas entradas com as suas saídas. Então, se eu tenho uma previsibilidade de, sei lá, dia 20 fazer uma compra, dia 20 eu preciso fazer uma compra, e hoje ainda é dia 1, então eu vou me programar em pequenas fatias para no dia 20 eu ter a receita disponível. Tá, vamos desmistificar o fluxo de caixa, que daí às vezes a pessoa diz, o que é um fluxo de caixa, né? Tem gente que fica Sim. Cara, que bicho é esse, né? É basicamente controle do que entra e do que sai. Principalmente saber uma programação que você precisa pagar e controlar isso mediante os recebimentos, né, recebíveis. A gente tem, dentro do financeiro, a gente tem o contas a pagar, que nada mais é do que as despesas, e o contas a receber, que é as entradas, as vendas. O fluxo de caixa é o cruzamento entre eles. Então eu consigo saber o quanto eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar em determinadas datas. Com base nisso, então a gente olha de um lugar em que eu tenho isso esticado ao longo do mês, dia 1, dia 2, dia 3. Então o que está acontecendo é que o contas a pagar está se cruzando com o contas a receber a todo momento. Com base nisso eu consigo ter então uma visibilidade, por exemplo, no dia 20, o que eu teria para pagar? Até o dia 20 o que eu tenho para receber é suficiente? Não é? Se não for, uma organização de agenda. Vou fazer uma operação mais estratégica nas minhas vendas? Vou ser mais ativo nesse lugar para ter a receita disponível lá no dia? Então o fluxo de caixa ele consiste nisso, né? De você cruzar os seus recebimentos com os seus pagamentos. Então você está dizendo assim, Vinícius, vamos dizer, chegou a conta de luz para pagar no dia 20. Vou lá e coloco, dia 20 tenho tantos reais para pagar. Chegou a conta de água para pagar no dia 15. Dia 15 coloco lá. Eu tenho que fazer a compra de mercado. Estou falando no âmbito da pessoa física, né, que é onde começa. Eu sugiro, né? Não sei se faz sentido, mas se você nunca fez, comece pela pessoa física. Esse é o mais fácil. Você sabe todas as contas que você tem para pagar e quanto você precisa para pagar isso, não é? Sim. Então chegou a conta, já põe lá numa planilhinha, põe num caderno, né? Uma página. Falando de pessoa física, até para contribuir, você dá continuidade. Se a pessoa tem uma conta para pagar no dia 25, mas ela tem entrada de dinheiro no dia 30, já está errada essa organização. Ou seja, ela precisa de alguma forma para programar também as suas contas a pagar conforme os seus recebíveis, ou se organizar os recebíveis de acordo com seus contratados, né? Sim. Porque tudo é um contrato, não é isso? Sim, exatamente. Você antecipa, né? Poxa, eu tenho uma conta para pagar dia 20 e eu só vou receber no dia 30, então deixa eu sair, vou vender mais alguns perfumes, vou fazer alguma energia. Gente, olha, eu preciso exatamente energia na entrada de caixa. Focar nisso, né? Para você poder começar a trazer equilíbrio. Até porque muita gente joga dinheiro fora com juros,
juros, conta de Sim. cheque especial, cartão atrasado, e começa a queimar dinheiro com coisas, com taxas de banco, com juros, que ela poderia estar aproveitando de uma maneira muito mais saudável em outras coisas, não é, Vinícius? Sim, e o que você comentou, né, Léo, foi aquilo que a gente falou lá atrás, que é comece pela pessoa física, para você também saber o quanto a empresa precisa, né, ter ali de faturamento, para poder também te auxiliar nas suas, porque a gente sabe que não dá também para trabalhar e não ver resultado, tem que ter resultado, mas qual que é o tamanho do resultado que você precisa? E eu acho que esse é o X da questão, sabe? É você saber o que você precisa ter de resultado dentro da empresa para que você consiga também estruturá-la. Um exemplo assim, trazendo para uma ordem de grandeza bem simplesinho. Eu tenho lá, eu gasto por mês para viver como pessoa física, 100 de água, 100 de luz, estou dando um exemplo. Tá? Eu somei no fim do mês, eu preciso de R$1.000 para viver, para comprar no supermercado, ônibus, preciso de R$1.000. Tá, se eu preciso de R$1.000, quantos perfumes eu preciso vender ao longo do mês? Isso, exatamente. Ah, eu preciso vender tantos, mas não é o preço cheio do perfume. Não. Desconto quanto você paga. Vamos dizer, um consultor paga 20 e vende por 40, não é? Uhum. Então, se eu vendi um perfume de 40, 20 eu tenho que separar para comprar um novo perfume, ter no meu estoque e continuar vendendo, continuar a ter o fôlego, e os outros 20 eu pago esses 1.000. Então, o que eu faço? 1.000 dividido por 20. Eu sei que eu preciso Exato. ter venda de 50 perfumes, tá certo? Minha conta aqui de cabeça se for nessa conta, 50 perfumes eu tenho que vender no mês. Opa, eu já começo a ter o quê? Uma meta. Sim. Se eu tenho 50 perfumes por mês, são 30 dias no mês, mais ou menos dois perfumes por dia aí útil. Vai, 2 perfumes por dia útil, eu já consigo pagar minhas contas. Então é minha meta. Hoje eu preciso sair e vender 2. Se eu vender 3, não vou pegar e sair gastando. Guarda esse dinheiro pro dia ruim, né? E que tem uma outra questão, né, Vinícius? Chega novembro, dezembro vende muito e esquece que janeiro e fevereiro são meses que todo mundo está pagando IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, né? Então, O povo também desfocado das vendas. gasta muito e ganha muito em novembro e dezembro e sai gastando. E esquece que janeiro e fevereiro são meses mais Baixa, né? baixa venda, né? Então a gente tem que ter esse planejamento, começa a guardar, né? Ter a poupança, a provisão. Aí E só vende na pressão, né? Em vez de manter um ritmo sempre para poder ter essa reserva, né, Léo? Exatamente. Sim. E veja, se aplica-se o conceito de entender as suas despesas pessoa física e faz também aquele trabalho que a gente falou de pessoa jurídica, de entender quanto que eu preciso comprar de mercadoria e o que eu vou gastar ali para manter a minha operação também funcionando de vendas. Quando você traz a sua pessoa física para dentro desse cronograma geral, e você começa a se colocar ali como uma despesa fixa, porque isso é um grande problema que a gente vê também, é que o empresário ele acaba se tornando uma despesa variável, que é isso que o Ale falou. Então, os meses que eu vendo mais, eu me dou ao luxo de usar mais o dinheiro da empresa, só que quando chegar os meses de baixa, e aí? Entende? Então, ele precisa ter também uma previsibilidade também naqueles meses, né, de alta, porque senão é o que a gente chama de vislumbre de caixa, né? Vislumbrou o caixa tá alto, então significa que eu também tô rico? Não, calma, né? Dá uma analisada antes, segura um pouquinho o freio. Mantém o padrão, cria uma gordurinha ali de contingência. Exatamente, uma rotina de gastos, uma rotina de custos. Claro que a gente sabe que vai acontecer algum imprevisto, né? Isso normalmente acontece. Um pneu que fura, um carro que quebra, um medicamento que precisa comprar, que é normal. Mas isso tem que também estar dentro da sua previsibilidade. Não pode ser um imprevisto também muito fora, senão você... O que a gente vê muito aqui, por exemplo, a gente recebeu recentemente influencers e líderes, né, que são de motoristas de aplicativo. A gente tem uma comunidade muito grande nesse segmento. O que eles comentam? Que isso se replica a franquias, vai se replicar também a força de vendas, o vendedor que existe, o vendedor profissional, e existe o vendedor sazonal, que ele vende só de vez em quando, e outro que é o que vende sempre. Ou seja, quando ele tem um estoque baixo, ele deixa de vender, porque a pessoa pede aquele produto e deixou de atender na emoção. Talvez quando ele tiver o produto de novo, o cliente já não quer mais. Então, aumentar estoque também é uma inteligência dentro disso que você está falando. Ou seja, sobrou dinheiro, o que eu faço? Gasto? Não, aumento estoque.
reinvisto no projeto. Expansão, né? Expansão. A gente falava sobre isso numa reunião há uns dias atrás aqui, numa reunião que a gente estava com os presidentes, né? E eles falavam, café que a gente estava tomando lá, e o Maia falou num ponto extremamente importante, que é comer a semente, né? Exatamente. Esse conceito ele é muito bom e ele é muito aplicado. A gente, né, fala muito sobre isso na questão financeira, que é você comer a semente. Então, a gente tem entendido também que comer a semente é algo muito prejudicial, não só para o negócio, mas para a pessoa. Porque Opa, obrigado. vai se elevando um padrão de vida, que é muito fácil você alavancar o seu padrão de vida para cima, né? Para baixo que é o desafio, né? Você reajustar. Então, se você não se mantém consciente também daquilo que você é como pessoa, por isso que eu sempre falo sobre liderar você mesmo. Quando você não consegue entender o conceito de finanças e aonde você está se colocando ali na questão socioeconômica, né, você também tem um problema ali que você precisa ajustar. Porque a pessoa, talvez ela tenta suprir alguma coisa, daí a gente já vai entrar numa questão psicológica. Que a gente vê muitas pessoas, você muito acompanha isso dentro da área de finanças, pessoa que se emociona com o negócio, se emociona com o dinheiro, ou muitas vezes tem uma disfunção emocional negativa, tenta suprir problemas pessoais com autocompensação. Exato. E acaba desequilibrando o próprio negócio. Hoje a gente é muito bombardeado, né, na questão do consumismo. Então, gestão das emoções nisso. Então, assim, a gente é toda hora bombardeado em algum sentido. E tudo bem você comprar, a gente não vê problema nisso, né? A gente escuta um conceito que é até um conceito bíblico, né, que fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, né? Mas não é bem isso. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os problemas. Porque o dinheiro ele é neutro. Ele pode ser bom e pode ser mal. É igual um celular. Um celular pode ser usado como algo bom ou algo ruim. Então, quando você entende que ele é só algo que você pode utilizá-lo da forma que você precisa, você pode utilizá-lo da forma que você se prontifica a utilizá-lo, ele começa a virar uma ferramenta. Ou boa, para você se expandir, para você entender que você tem dinheiro, que você pode levar seu negócio para um novo patamar, ou para você declinar também daquilo que você já conquistou. Porque uma coisa que acontece bastante é que a pessoa demora um tempo para construir algo. Então ela vem gradativamente construindo, mas às vezes uma cochilada, uma falta de uma disfunção emocional, um problema, alguma coisa já leva a pessoa para baixo, né? Então precisa estar sempre muito consciente nesse sentido também, que as emoções precisam estar bem alinhadas, né? Não, excelente. Um ponto que eu quero trazer aqui, que é um ponto até base para a gente aqui, é trazer conceitos, né? Base. O que é lucro e o que é faturamento, né, Ale? Eu acho que isso é um ponto importante. Muita gente mistura isso aí. Sim. Que pensa faturamento, aumentei meu faturamento, aumentei meu lucro. Nem sempre é isso, né? O que significa, então, faturamento? E aí eu deixo para o Vinícius responder o que é lucro. Não, eu acho que o Vinícius pode responder as duas, que ele tem um conceito técnico, né, mesmo, mas faturamento, você vendeu, você teve um faturamento. Eu vendi um perfume por R$40, tive um faturamento de R$40, mas nem todo esse dinheiro é lucro. Nem todo esse dinheiro pode ser utilizado. É o que ele falou agora, acabou de falar do conceito que o Maia trouxe num café que a gente está tomando, que é comer a semente. Desses R$40, R$20 pelo menos é para repor estoque. É a semente. E aí, dos R$20 entra a parte do lucro, que aí precisa bater outras coisas que aí o Vinícius vai explicar. Bom, o Ale já falou perfeitamente aqui. Faturamento é aquilo que você tem de vendas no mês, no período, no dia, enfim. E o lucro é aquilo que, depois de toda essa análise que a gente fez, dos débitos, de tudo que precisava ser descontado, de tudo que precisava ser pago ao longo do período, sobrou na conta. Só que aí vem uma outra questão que eu sempre trago um alerta, que é assim: quando você tem a visibilidade do seu lucro líquido, você já pagou tudo. Aonde que você colocou ali o seu reinvestimento? O seu investimento vai como uma despesa fixa, então X% do que eu vender eu preciso reinvestir, ou eu vou esperar sobrar alguma coisa para reinvestir?
E esse pode ser um grande problema, porque o mês que não sobrar, então você não vai reinvestir. Então você precisa até colocar o reinvestimento, a expansão. A gente sempre pergunta, né, quando a gente vai começar algum tipo de consultoria, algum tipo de assessoria nas empresas, o que você prevê para 5 e 10 anos do seu negócio? Entende? O que você prevê? Aonde você quer estar daqui 5, 10 anos? Porque isso vai determinar também as estratégias que você vai aplicar agora. Porque a gente tem uma perspectiva de sempre esperar. Então, semana que vem eu começo, ou quando começar a sobrar dinheiro eu faço, quando tal situação acontecer, então a gente vai meio que auto-sabotando, colocando gatilhos para que a gente consiga chegar em determinado lugar. Quando na verdade é o contrário. Primeiro eu determino a rota e depois eu vou seguindo o caminho, né? Um exemplo bem bacana nisso para ilustrar. Esse final de semana eu estava em viagem, né? Até comentei com a minha família. E nós estávamos indo de São Paulo para Curitiba e eu coloquei lá no Waze, no carro, tava dando 4 horas e pouco de viagem. Normal. Então, precisão, 4 horas e pouco. 4 horas e meia de viagem. Mas a cada 20 minutos eu olhava pro Waze. Eu fiquei, por que a cada 20 minutos eu olho, sendo que dá 4 horas e meia que eu vou chegar no destino? Então, é isso que a gente precisa ter como uma visão financeira. Eu tenho uma visão que eu quero chegar em algum lugar, mas eu preciso estar a cada 20 minutos, a cada semana, a cada dia, olhando se eu estou no caminho certo. Puxa, então agora você Muito tem uma questão Entende? de visão de longo prazo. Desculpa. E a gente, assim, o que acontece? O imediatismo, né, Leila? Ele é um dos principais inimigos do sucesso. Sim. Então, pessoas que têm um nível de imediatismo muito elevado, normalmente não conseguem pensar 5, 10 anos. Porque pensa o seguinte, como é que eu faço para sobreviver muitas vezes esse mês e o cara não consegue pensar. Mas não estou falando nem de padrão de nível social, nada disso. Estou falando do espírito mesmo, a energia de um empreendedor ao olhar para o seu próprio negócio. Então, o que você está trazendo? Que enxergar o seu negócio no futuro é crucial para tomar uma posição de saúde financeira do meu negócio hoje. Exatamente. Precisa-se ter isso. Você precisa saber aonde você quer chegar e você criar um norte. Não significa que, usando de novo o exemplo da viagem, eu queria chegar em Curitiba, mas se tivesse um desvio, um acidente, alguma coisa, e o Waze me mandasse para outro lugar, eu saberia que eu teria que reajustar o caminho, mas aonde eu iria chegar estava muito claro para mim. Então, dentro do mercado, dentro do negócio, funciona assim também. Eu preciso saber onde eu quero chegar e eu vou corrigindo os desvios que vão acontecendo ao longo do tempo, sabe? Muito bom. Eu trouxe aqui algumas coisas também, mas antes de eu entrar aqui, mais um ponto, assim, deu agora uma... Porque assim, Ale, uma empresa, todo mundo sabe que uma empresa, ela roda com dinheiro, capital próprio, que a gente chama de capital de giro, né? Seu capital privado também, da empresa, que eu quero dizer, aumenta vendas, aumenta caixa, essa coisa toda. Então, o fluxo de caixa, tudo que a gente vem trazendo até agora exatamente é para isso. Você saber quanto que vai ser a parte do dono, a parte de cada custo dos fornecedores e tal, e o que vai sobrar para aumentar a minha operação. Agora, não se faz uma operação de um negócio apenas com recursos próprios. Muitas vezes precisa ir ao mercado, recorrer a crédito, seja com fornecedores, e tudo isso a gente chama que são dívidas, né? Então, existem dívidas boas e existem dívidas ruins, dívidas negativas. Eu queria trazer um pouquinho aqui, provocar, né? O que são dívidas boas, Ale, e o que são as dívidas nocivas, Vinícius? Eu acho que o Vinícius vai falar melhor também essa parte aí, mas o que acontece? Até voltando um ponto, Bisael, que a gente tem que tomar muito cuidado, quando você vai pegar dinheiro no mercado, você tem um custo desse dinheiro, né? Já começam a entrar taxas, juros, correções, então já precisa, eu vou pegar R$1.000 emprestado para comprar o kit, tá? Mas você vai pagar 1.000? Você não vai pagar 1.000, você vai pagar 1.100, 1.200, 1.300, isso aí já é um custo que você tem que tirar do teu lucro para pagar esse custo, você tem que prever. Depois é prejudicado, exatamente. Você não tem mais os 1.000 que se transformaram em 2.000. Você tem os 1.000 que se transformaram em 2.000 menos os juros que você pagou. Então esse é o primeiro ponto que muita gente não coloca isso na equação. Não coloca isso na equação. Eu vou pegar porque
o mercado financeiro oferece facilidades de crédito. E é o papel deles, eles estão vendendo crédito, eles ganham dinheiro com isso. Não é ruim? Não é ruim, é importante. Tem momentos que a gente precisa pegar um Finame, um capital de giro para investir no negócio, para crescer, para expansão, mas considere que você pegou 10, você não vai pagar 10, você vai pagar 11, 12, 13, enfim, você tem que considerar o quanto você vai pagar nessa equação, não é, Vinícius? Exatamente. Todo mundo deve. Isso é normal. Todo mundo tem algum tipo de dívida. Eu sempre falo sobre isso. Seja para uma aquisição pessoal, seja para uma aquisição da empresa, é importante você ter isso. A questão de tudo isso é como você está administrando aquela sua dívida. Tem que ser uma dívida administrável. Quando você pensa em partir para um capital externo, ele é muito bom e muito atrativo, né? Igual ali você falou. Mas ele também pode ser uma faca, que nem diria um amigo meu, uma faca de dois legumes, né? Ele pode ou te capitalizar muito bem, então ele ou potencializa o seu negócio, no sentido de que eu tenho agora mais recurso, mais possibilidades de alavancar, ou eu tenho a possibilidade também dele me alavancar para baixo, porque ele pode me endividar muito e pode depois acabar me prejudicando a longo prazo. Então, quando você começa a ter esse número, que é sabendo quanto você tem de despesa, quanto você se custa, você vai entender também quanto que você tem de capacidade de pagamento. Isso é um dado muito importante, porque lembra, você já tem aqui agora a sua relação de despesas. Quanto é seu custo fixo, quanto eu preciso de mercadoria. Dentro desse cenário, com base no que eu vendo, qual o tamanho da dívida que eu consigo colocar dentro dela? Se eu for pegar R$1.000, por exemplo, para fazer uma nova aquisição e for parcelar ela, qual o tamanho da parcela que eu consigo colocar dentro das minhas despesas? Uma parcela de 200, uma parcela de 500, uma parcela de 300? Então, por isso que é extremamente importante você mapear. Talvez ficar... até é meio repetitivo falar sobre isso, né? Mas é extremamente importante você mapear e se conhecer dentro da sua operação, sabe? Para não ser pego de surpresa, porque depois o que era para ser algo bom se transforma em algo ruim, né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo, você tem que entender, porque a oferta de crédito existe e muito no mercado. Você entra no aplicativo do banco, tá lá. Está disponível para você tantos reais. O cartão de crédito você vê, aumentar o teu limite para tanto. Você tem alguns bancos, algumas operadoras que no próprio aplicativo você pode aumentar o teu limite lá do cartão. Sim. Agora, o quanto você pode utilizar disso? O quanto isso vai comprometer a tua execução desses pagamentos no futuro? Entrou num rotativo, entrou numa bola de neve ali, pode comprometer drasticamente tudo de um empreendimento pequeno ou grande. Sim. Então as piores dívidas são aquelas que ensejam maior juros, te custam mais. Mas aí uma pergunta que a gente sempre recebe já estou nessa situação, o que eu faço? Boa. Pô, já me vi aqui dentro, como que eu vou resolver? E aí eu acho que é de uma questão também de entender o tamanho do seu problema. Porque existem dívidas que são caras e existem dívidas que são extremamente caras. Eu vou dar um exemplo, que é até um exemplo bem prático. Devo meu cartão de crédito. Estou pagando quanto de juros? Que é o maior juros que a gente tem. Mas eu tenho uma linha de crédito lá que o banco me liberou, mesmo que seja lis, mas que seja lá do limite, que não é muito boa, mas é melhor que o cartão de crédito. Então eu pego aquela linha, pago a mais cara, entende? E fico com a mais barata. Então são algumas coisas que quando você se vê num cenário desse, você começa a entender. Outras coisas, tá? É você entendendo porque tem despesas também que... Tem uma pessoa, né, um consultor que fala bastante sobre isso, que ele diz que dependendo da despesa é igual vinho, né? Quanto mais antigo, melhor. Porque os especialistas que dizem que os vinhos mais antigos são os melhores, né? Porque na medida em que vai passando o tempo também, você vai conseguindo ter possibilidades de pagar. Como? Com parcelamento, com uma redução de juros, com alguma taxa diferente. Então, assim... Uma renegociação, né? Uma renegociação. Então, é importante você também, pro negativo, quando você está nesse lugar, também se familiarize com as suas dívidas. Não tente só
deixar os boletos lá na gaveta. Traga tudo para mesa, coloque, mensure o tamanho da sua dívida Se também. entrar em desespero, não adianta. Não. Porque esse momento é o pior momento de tomar decisões. E aí você começa a perder o sono, começa a perder energia, começa a ficar preocupado. Então, assim, coloque tudo na mesa também, o que você deve, e busque alternativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelas que podem ser mais prejudiciais, ou eu vou começar pelas que são mais altas, enfim, crie uma estratégia para isso também, porque é importante. E aí, de acordo com isso, que nem diz uma pessoa, eu sou igual pediatra, por fases, né? Então, fases. Então, pega aquilo ali, você fatia o tamanho da sua despesa e começa a agir por fases. É melhor você olhar o micro do que você olhar o macro, porque o macro às vezes é desesperador. Mas se você consegue gradativamente ir eliminando elas, você vai vendo que tá tendo um avanço ali naquele sentido, sabe? Então, às vezes as pessoas preferem... Eu conheço pessoas que não é que elas não querem saber dos números dela, elas não querem olhar. Elas não querem saber, porque ela tem medo de saber. Tem empresário que não mapeia o número dele, não porque ele não quer fazer gestão, ou porque ele acha que está indo mal, é porque ele não quer ver, porque ele sabe que quando ele para ver, é assustador. E o banco entendeu isso, os bancos entenderam, porque quando você vai olhar seu saldo bancário hoje, você tem a opção de clicar no olhinho lá, né? Aí você nem olha o saldo mais, porque eles sabem que isso é algo que pode ser prejudicial também, né, para o cliente deles e enfim. Então são coisas que a gente precisa trazer e entender que nós precisamos sim saber quanto a gente deve, como é que tá a nossa saúde. Pô, excelente. E eu acho que a gente está trazendo algo muito rico aqui, né, Ale? Porque eu não vejo muito por aí nas empresas de marketing de rede a preocupação de trazer um conteúdo tão relevante, falando de finanças, de inteligência financeira, falando de princípios básicos de finanças. E dentro de toda essa vivência que você tem no mercado, olhando muitas vezes líderes que têm muito resultado, mas logo depois, infelizmente, acabam perdendo, assim, dá uma pequena baixa, já se desespera. Como é que você encaixa essa realidade com as questões que o Vinícius tem trazido? É bem o que o Vinícius falou, né? Você vai se adaptando, né? Você começou com um bônus baixo, ok? Comecei, meu bônus cresceu, eu já consigo. É muito fácil você se adaptar ao crescimento, né? Entradas maiores fazem você acessar confortos, acessar coisas que você não acessava. Antes a minha vida era mais comedida, eu saía uma vez por semana, agora não, eu saio 3 vezes por semana, eu gasto isso, eu faço viagens, e você esquece de fazer primeiro a provisão, que você falou, uma reserva para momentos em que dá queda. Você tem que estar preparado para esse momento, porque a vida é assim, né? A vida, não conheço ninguém, né, que teve uma vida só em crescimento. Eu não conheço. As pessoas que eu me relacionei, que eu conversei, empresários, pessoas super bem-sucedidas, tiveram momentos de alta, momentos de baixa, momentos mais difíceis, momentos mais fáceis. Então a gente tem que estar preparado para esses momentos, né? E essa preparação é começar a fazer tua reserva, você não... eu ganho 100, eu gasto 100, eu ganho 200, eu gasto 200, eu ganho 1.000, eu gasto 1.000. Não dá. É a pessoa que mais está no risco de entrar num colapso. No colapso. Então, eu ganho 100, poxa, eu cresci, eu posso me permitir gastar um pouquinho mais, ter acesso a algumas coisas que eu não tinha antes, mas com responsabilidade, sempre reservando parte do ganho. É o que a gente falou lá no começo. Novembro e dezembro, as pessoas, os que trabalham com vendas, conseguem vender mais, vão ter mais ainda, mas eles sabem que janeiro tem mais despesas, tem queda nas vendas, porque as pessoas estão preocupadas em pagar as contas, gastam menos, compram menos, não tem tanto presentes para serem dados. Então, que bacana seria se em novembro e dezembro eu ganho mais, eu vou reservar uma parte porque para me manter em janeiro e fevereiro. Para não passar no sufoco. Não passar no sufoco, já desesperado, me arrancando. Se eu faço todo um negócio, uma leitura da sua vida, mas
Isso é difícil no varejo, nas vendas diretas. É o que acontece muito. Chega janeiro, o que a pessoa quer fazer? Eu não tô, essa empresa não é boa, eu não ganho dinheiro com ela, eu vou embora, eu vou para outra. E aí fica nesses ciclos. E aí começa a reconstruir toda uma rede do zero, perde tempo, perde energia, né? Então, e aí vai perdendo gente, porque pessoas vão ficando ao longo do caminho. Mais fácil botar a culpa em coisas externas do que nas suas próprias ações. É muito mais fácil você culpar terceiros do que você olhar para o seu umbigo e falar, não, olha, eu realmente errei aqui, eu não me planejei, é muito mais fácil, né? E hoje aqui muita gente, porque talvez já ouviu falar, agora está conseguindo concatenar melhor essas ideias. Eu quero perguntar para Vinícius, assim, qual que é a reserva de contingência que um empreendedor, um microempreendedor, precisa ter para sua vida, para o seu negócio? O que você sugere? É isso que, só pegando um gancho aqui, tem uma frase que diz que não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe, né? Então, se você tá surfando uma onda boa hoje, se programe, vai passar. E a fase ruim também vai passar. Só que você precisa entender, administrar a escassez é muito mais difícil. Administrar a escassez te leva uma energia maior. Você administrar quando tem recurso é mais fácil. Mas você precisa estar pronto para os dois, né? Para ambos os cenários. Então, só voltando agora sobre a pergunta, o ideal seria que a gente fala sempre 3 vezes o seu custo fixo você ter disponível no seu carro. Por que 3 vezes? Não falo nem sobre um faturamento total, mas digamos que eu entendi que toda a minha operação me custa R$5.000 por mês, tá? Então eu preciso aí pelo menos uns 15 mil, porque um mês de baixa eu tenho capacidade de segurar, me ajustar. Então, 3, mas a gente sabe que é muito difícil isso, chegar nesse número. É difícil, mas não impossível, tá? Lembra, 5, 10 anos. Na sua experiência, se programe. Na sua experiência, 3 meses é algo que... 3 vezes o custo difícil. É difícil. 3 vezes o custo fixo, tá? Não faturamento. O que é o custo fixo? Suas despesas. Quanto te custa por mês? Se você tiver 3 vezes ali, com certeza você vai ter um respiro bem bacana. Mas, se não tiver como, tô começando, ainda não tenho esse caixa, eu sugeriria pelo menos 1,5 vezes do seu custo. Então, se eu gasto 10 mil, eu precisaria ter pelo menos uns 15 de resguardo. Porque o dia que der algum problema, alguma baixa, alguma fragilidade, você tem para onde correr. Se não, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter que recorrer para um capital externo. E aí o capital externo é muito caro. E 1,5 vezes já é, porque a gente, assim... que sempre dentro da questão da inteligência financeira, né, a gente aprende, poxa, você deve pensar 6 vezes o seu custo de vida, você precisa ter guardado em um canto, falando assim como pessoa física, né, que se dá qualquer contratempo, você tem tempo de se recolocar, buscar algo, se organizar, o que mais você tiver de fôlego nisso, mais dá tranquilidade para você não botar os pés pelas mãos. Porque o que acontece? Alguém que está empreendendo, que está numa carreira, que está na sua trajetória de vendas, na sua franquia, na sua trajetória de mais de rede, a pior coisa é ter que sair para a rua naquele dia, na pressão de botar dinheiro naquele dia. Porque isso atrapalha o relacionamento com o cliente. E as pessoas sentem isso, né, Léo? Sentem, como sentem, né? E você começa, você gasta tanta energia com essa preocupação, você começa a ficar preocupado que você acaba não desempenhando o que você poderia desempenhar. Exato. Né? Você não atinge aquele desempenho que você poderia ter porque é muita preocupação, muita falta de foco, preocupado com aquilo, desesperado com aquele momento. Então, esse planejamento, essa provisão, esses recursos guardados são muito importantes. Como o Vinícius disse, é muito difícil. A maioria das empresas, a maioria das pessoas não tem, mas se você se planeja, se você começa a olhar para o CPF, né? Começa a ter organização, tem que começar, sim, nem que seja numa folha de caderno, como você disse, Bisael. Comece a escrever. Exato. Você começa a exercitar isso e começa a ter um controle. Eu mesmo, no passado distante, comecei no Excel, né? Lá atrás, né? Quando comecei, tive o primeiro acesso ao Excel, comecei a colocar, poxa, eu gasto tanto, eu preciso disso, né? Custa tanto isso daqui. Eu tenho até hoje uma planilha onde eu sei o quanto eu gasto de compra de mercado mensal.
Vai variar, vai ter um mês que subiu, teve inflação, as coisas subiram, tudo, mas você tem um balizador. Eu sei que mais ou menos aquilo sobra tanto, vou precisar disso para tanto, enfim, né, para os momentos que todo mundo está sujeito. A gente está falando de empreendedores, mas quem trabalha CLT também, quem trabalha como empregado também tem os contratempos. Tem um momento que, como você disse, tem que comprar um remédio, aconteceu algum incidente, né, alguma coisa, e você tem planejamento para você poder lidar com essas adversidades com mais tranquilidade. E Vinícius, até para dar o gancho para a sua intervenção aí, mas é porque uma grande parte dos nossos consultores são pessoas que trazem a venda direta e marketing de rede como uma renda extra. Você tem a sua atividade principal, muitas vezes é um CLT, ou um autônomo, ou um profissional liberal, um microempresário, ele traz as vendas diretas como uma renda extra, né? E dentro disso tudo, a organização precisa estar inserida. Agora, não custa nada a pessoa colocar nos seus objetivos de vida também ter uma reserva financeira. Né? Sim, é importante. Extremamente importante. E lembra, quando eu falei do cenário de ter 3 vezes o custo fixo, isso não é assim. Comecei agora, o próximo mês eu já tenho os 3. Não, isso é uma construção ao longo do tempo. Então, isso também vira uma meta dentro da empresa. Então, se eu pretendo ter 3 vezes, então esse mês eu consegui só 25%, ok? Próximo mês mais 25%. Você está entendendo? Então, você vai construindo também ao longo do tempo isso. E nesse cenário em que a pessoa traz como uma renda extra, né, as vendas, ela precisa entender que venda não é receita fixa, porque vende um mês, opa, já vou fazer uma dívida em cima disso. Vende o segundo e vai criando-se então uma dívida em cima de algo que ainda é incerto, né? Quando a pessoa é CLT, ela tem, por exemplo, a possibilidade de ganhar um recurso de hora extra. E isso acaba também confundindo as pessoas que acham que hora extra é uma receita e faz dívida em cima disso. Então, quando você entende que você precisa de você tem ali uma receita, né, que complementa o seu caixa, ela é uma receita para complemento, ela é um extra. Ela não é nada fixo. Então, não faça dívida já amarrando em cima desse valor, porque o dia que tiver um janeiro, um fevereiro com uma venda mais baixa, você não vai ser impactado, entende? Poxa, excelente, Ale. Eu acho que a gente conseguiu trazer já no primeiro momento uma elucidação. Falar disso é importante, por mais que a gente traga talvez exemplos e conceitos que as pessoas eventualmente até escutam por aí, mas quanto mais se fala, mais educa. Então é uma oportunidade que a gente tem aqui de trazer consciência para as pessoas. Eu quero agradecer imensamente a presença do Vinícius Rosa, também do Ale Mendes, né, dos seus afazeres, né, separar um pouco do seu tempo para estar aqui e a gente construir esse canal e essa informação tão relevante. E eu quero criar aqui um desafio. Quem sabe, mais um tempo aí a gente voltar, trazer de novo esse conceito. Vamos refletir também como que a nossa comunidade recebeu essas informações e trazer novas dúvidas. Então, se você tem dúvidas ou quer trazer algum tema referente a finanças, coloca aqui nos comentários. Já contribui também com temas referentes a essa área, porque nós queremos trazer para você subsídio, informação e que você tenha não apenas um negócio para realizar os seus sonhos, que isso é maravilhoso e é importante, mas que traga tranquilidade no seu dia a dia, traga aquele respiro maravilhoso que você possa visualizar de fato, na prática, aquele dinheiro a mais entrando, sendo fruto, e aí sim os grandes sonhos podem se tornar realidade. Então, obrigado, Ale. Gostaria das tuas considerações finais aí. Eu fico muito feliz, né, Bisael, Vinícius, de nós, como Moments Paris, poder trazer um tema que não é o tema que todo mundo gosta de ouvir, que aumenta vendas, mas é um tema importante de conscientização, de educação, e essa é a responsabilidade social da Moments Paris, de trazer cada vez mais informação, cada vez mais conhecimento, para que todos possam caminhar, né, numa empresa com solidez e daqui 5, 10, 20 anos estarmos todos juntos aí falando, valeu a pena essa construção, né? Obrigado, Israel, obrigado, Vinícius, e obrigado a você que nos ouviu aí por esse tempo precioso de vocês. Excelente. E você, Vinícius, né, com essa experiência trazendo soluções, né, como expert na área financeira, obrigado.
gostaria que você passasse uma mensagem final aí para os nossos queridos membros aí da comunidade Moments Paris. Legal. Agradeço a oportunidade, obrigado. Eu fico muito feliz de saber que a Moments tem essa responsabilidade social, né, com os consultores, com todo mundo que está envolvido. Não é só sobre tê-los ali dentro do processo faturando, né, em cima das vendas, mas também tendo uma responsabilidade em ensinar eles que isso é sustentável, que precisa ser a longo prazo, né, que se der certo para um, dá certo para todo mundo. Só é bom quando não é bom para todo mundo, né? Então fico feliz. Obrigado pela oportunidade. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar. A gente tem o maior prazer em ajudar. A gente entende que não é só sobre dinheiro, é sobre uma construção social também, né, que vai se criando e vai se passando aí para frente as informações. E por ser um tema tão sensível, né, finanças, talvez, né, não nos traga tanto aquele momento acalorado, porque vendas é muito legal, é muito motivador, mas finanças é extremamente importante, né? Então, obrigado por terem esse reconhecimento. Poxa, coisa boa, maravilhoso, porque a Moments Paris vem aqui sempre com bons parceiros, né? Crescendo, construindo estoque, mas nós queremos que essa realidade também faça parte do seu dia a dia, porque você é a pessoa importante que precisa realizar os seus sonhos, ter uma vida equilibrada, e a Moments Paris cada vez mais trazendo produtos de qualidade, uma estrutura maravilhosa e conhecimento. E no momento em que a vinheta está prestes a subir, quero agradecer você por ter participado e assistido até aqui o 17º episódio do Moments Talks. Eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço, sucesso, aqui é Moments Paris. Tchau, tchau. Tchau.